Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, alô você torcedor do Remo, sejam bem-vindos ao Futebol 62. No fechamento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B, na Serrinha, Goiás e Remo empataram pelo placar de 1-1. Neste vídeo eu vou trazer para vocês a minha análise do jogo, falar das situações técnicas e táticas da partida e também, claro, trazer números e dados. Não saia daí. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma grande satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, venha fazer parte dessa comunidade dedicada ao futebol goiano, deixe o seu like, é uma maneira de você prestigiar o nosso trabalho, dizer ao YouTube que você gosta do nosso trabalho. Fique muito à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é mais do que bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento do Sítio Silviana, para você que é apreciador de produtos roceiros, de produtos caseiros. O Sítio Silviana faz entregas para você em Goiânia e em Aparecida de Goiânia. Frangos, ovos, queijos, doce de leite, rapadura, polvilho, farinha e muito mais. Do produtor para você, consumidor sem intermediário. 99994-3821 é o telefone do Sítio Silviana. O Goiás empatou com o Remo 1-1 no último jogo das duas equipes no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e um jogo com ótimos repertórios para a gente repercutir aqui nesse nosso pós-jogos, nessa nossa análise desse empate no estádio da Serrinha, né? Vamos lá, eu vou tentar fazer por partes e dividindo o jogo por tempos, ok? Vamos falar primeiro dos 15 primeiros minutos do jogo. O Goiás iniciou numa pressão muito forte contra o Remo, que eu ainda não havia visto o Goiás começar desse jeito na Serrinha, em nenhum dos jogos do Campeonato Brasileiro. O Goiás exerceu uma pressão forte, praticamente empurrando o Remo para dentro da sua grande área, mas não conseguia criar, né? O Goiás tinha posse de bola, cruzava as bolas, às vezes até tentava algumas finalizações, principalmente ali da entrada da área, quase todas elas interceptadas pelos defensores do Remo, mas o Goiás ficava na intenção, né? Ele não conseguia ter essa oportunidade clara. Esses primeiros 15 minutos eles se encerram no gol do Remo, que era uma jogada que inclusive no pré-jogo eu citei aqui, né? O Remo trabalha muito essa bola diagonal nas costas do lateral oposto. Ela é muito comum e foi assim que o Pedro Rocha foi lançado nas costas do William Lepp, saiu na cara do Tadeu, teve muita tranquilidade, tocou por cima do goleiro esmeraldino para fazer o gol da equipe do Remo, 1-0 aos 15 minutos. O jogo seguiu, o Remo conseguiu sair um pouco lá de trás, né, nos minutos seguintes, já caminhando um pouco mais para... até quando, logo depois que o Goiás tomou o gol, o Goiás criou uma oportunidade muito boa, né? O Caio Vinícius erra um passe, o torcedor do Goiás conhece bem o Caio, né? Sabe que isso é bastante comum dele. O Caio sempre teve essa dificuldade do passe, às vezes tenta um lance de mais efeito, não tem qualidade para isso e acaba se complicando. E aí o Caio armou um contra-ataque para o Goiás, o Jajá desperdiçou uma oportunidade claríssima, né? O Goiás saiu num 2-1, o Anselmo Ramon rolou para o Jajá, eu achei que ele já poderia chegar batendo, mas ele quis dominar a bola, o Rangel fechou o ângulo, ele bateu. Depois o Camutanga quase fez uma bobagem, chutou a bola em cima do Rangel. Por sorte ela bateu no Rangel, mas foi pela linha de fundo e não na direção do gol. Depois do Remo se livrar de tomar o gol, quase que o Camutanga faz um gol contra aí para a equipe do Goiás. Depois o Remo já controlou mais o jogo, o Goiás tinha mais posse de bola, mas já não conseguia chegar próximo à área adversária. O Goiás só vem chegar com perigo novamente já na reta final do primeiro tempo, depois de 15 minutos ali bem interessantes para o Remo, né, porque o Goiás tinha posse de bola, mas não agredia, não ofendia, o Remo também já não chegava também, e ficaram 15 minutos ali muito mornos, entre os 15 e os 30, 35 minutos. Já na reta final do jogo é que o Goiás volta a ter duas excelentes oportunidades para marcar, né? O Goiás teve o pênalti
Acho que o Caio Vinícius naquele lance ele levou azar, né? Apesar de que quando ele jogava pelo Goiás também, ele cometeu alguns pênaltis assim, com o braço aberto, né? Ele é um jogador que joga assim um pouco de braços abertos. Mas naquele lance ele levou azar, né? Que ele estava até desequilibrado, virando de costa, mas deixou o braço aberto. O árbitro marcou o pênalti depois de olhar no VAR. Eu achei o Tadeu um pouco displicente na batida, sabe? Ele foi bater, ficou muito próximo da bola, tentou colocar no meio do gol. O Marcelo saiu, mas deixou o pé, né? O Marcelo, um goleiro, sempre foi um bom pegador de pênaltis, acabou defendendo o pênalti do goleiro Tadeu e o jogo permaneceu 1-0. O Goiás ainda teve uma outra grande oportunidade no primeiro tempo, numa bola cruzada pelo lado direito, o Anselmo Ramon dentro da pequena área, né? Ele finalizou e a bola bateu no ombro ali do Rangel, que foi o grande personagem do primeiro tempo, né? Ele fez 3 excelentes defesas, no lance cara a cara com o Jajá, no pênalti do Tadeu e nessa finalização do Anselmo Ramon dentro da pequena área. Então, pela competência, o Remo foi premiado com a vitória por 1-0. O Remo finalizou uma bola no primeiro tempo contra o gol do Goiás, uma bola, e ela entrou, né? Que foi o lance do Pedro Rocha. O Goiás teve 3 chances claras, assim como a do Remo, mas desperdiçou com o Jajá, desperdiçou o pênalti com o Tadeu e desperdiçou a oportunidade com o Anselmo Ramon. O futebol ele respeita muito a eficiência, né? E o Remo foi mais eficiente que o Goiás no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Goiás já volta com a modificação, que eu confesso que eu nem gostei. Eu não achei que o time do Goiás estava mal, assim, para o Mancini já mexer de cara, mas ele troca o Pedrinho pelo Wellington Matheus. O Wellington que com as limitações que ele tem, é um jogador que a torcida vem pegando muito no pé, mas ele entrou bem lá em Novo Horizonte. Achei que hoje no jogo também ele entrou, fez uma partida de razoável para bom, um segundo tempo, né, de razoável para bom. A questão é que o Goiás, nessa segunda etapa, o Goiás tinha uma posse de bola até maior do que do primeiro tempo, mas não conseguia levar nenhum real perigo ao gol defendido pelo goleiro Marcelo Rangel. O Goiás não chegava, tinha posse de bola, mas era uma posse de bola burocrática, uma posse de bola monótona, e quem começou a criar oportunidades outra vez ali por volta dos 15 minutos foi o Remo. Pedro Rocha, inclusive lançado, né, pelo Pavani, 2 belos lançamentos do Pavani no jogo, saiu cara a cara com o Tadeu, foi muito precioso, né? Poderia ter rolado para o Davó fazer o gol, tentou driblar o Tadeu, finalizou e o Tite salvou quase em cima da linha. Depois o Remo criou mais 2 oportunidades, né, claras. Perdeu uma com... Aliás, o Goiás até chega, depois desse lance o Goiás chega com a finalização do Moraes do lado esquerdo, que o Rangel põe para escanteio. E ali por volta dos 29 minutos mais ou menos, o Remo perde outra grande oportunidade com o Matheus Davó, né, num cruzamento ele chegou finalizando mal, ele até se lesiona no lance, né, sente ali no lance. E aos 37 minutos, outra vez o Remo, sempre nessa jogada, né? O Remo era sempre essa bola, daqui a pouco eu vou explicar para vocês taticamente, é sempre essa bola diagonal nas costas do lateral ou do zagueiro, quando o zagueiro está um pouco mais aberto. Então o Remo fazia isso muito pelo lado esquerdo, as chegadas do Remo quase sempre eram ali pelo lado esquerdo. E aí outra vez nessa chegada pelo lado esquerdo, o Pedro Castro centrou a bola e o Janderson sozinho dentro da pequena área do Goiás desperdiçou o gol. Isso já era 37 minutos do segundo tempo. O Goiás foi para um tudo ou nada. O técnico Wagner Mancini tirou o volante, pôs atacante, pôs meia, né? Tirou o zagueiro, pôs atacante, foi soltando o Goiás para cima. Quando o Goiás terminou o jogo, o Goiás não tinha nenhum volante em campo e só um zagueiro. O resto, o Juninho, aliás, tinha o Juninho, né, jogando de volante, o Juninho jogando de zagueiro, aliás, ao lado do Tite, e não tinha nenhum volante no jogo naquele momento. Então o Goiás se atirou para cima, perdido por um, perdido por 1000, né? O Remo fez o que quase todo o time brasileiro faz depois dos 40 minutos, ele volta para dentro da sua área para defender o resultado, né? Inclusive Antônio Oliveira colocou o Reinaldo para isso, Reinaldo até falha no gol do Goiás, e aí ele chamou o Goiás para cima e o Goiás foi, né? O Goiás já estava numa jogada pelo lado direito, bola cruzada na área, o Anselmo Ramon antecipa o Reinaldo e empata o jogo 1-1 para a equipe do Goiás. Se no primeiro tempo eu falei que o futebol premia a eficiência e por isso o Remo saiu vencedor, no segundo tempo o futebol também premiou a eficiência e por isso o Goiás saiu vencedor do segundo tempo na soma dos placares 1-1 do jogo.
É do futebol, né? O futebol não é como um esporte como o basquete, como o vôlei. No vôlei, às vezes, você vai ter lá 70 pontos no jogo. No futebol, não, é 1 ponto, 2 pontos, né? Os gols, no caso. Então, quando você não é eficiente, às vezes com uma bola um adversário te derrota. O Goiás desperdiçou as suas oportunidades no primeiro tempo, saiu perdendo. O Remo desperdiçou as suas oportunidades no segundo tempo, cedeu o empate. Até o empate, com certeza, ele tem um sabor menos amargo para o Goiás, até porque empatou o jogo já aos 45 minutos do segundo tempo, né? Mas a, o futebol, de um modo geral, ele tem muito disso, né? Ele não permite essa grande perda de oportunidades e faltou eficiência, né, ao ataque do Remo nessa noite na Serrinha, no segundo tempo, assim como faltou ao ataque do Goiás no primeiro tempo. Falando aqui um pouco da questão tática, eu salientava no pré-jogo essa dificuldade do Goiás, quando o Goiás precisa propor jogo, ele toma muito contra-ataque. Aconteceu contra o Atlético, aconteceu contra o Criciúma e aconteceu pior ainda contra o Remo hoje, até porque o Remo é um time mais capacitado. E aí, hoje o Goiás ofertou esses contra-ataques que já vinha ofertando em outras partidas dentro da Serrinha de uma maneira muito explícita. O Wagner Mancini vai ter que trabalhar essa situação. Ela é muito gritante na equipe do Goiás. Quando o Goiás precisa propor jogo, que ele adianta um pouco as suas linhas, ele nunca está bem encaixado para responder ao contra-ataque. Então fica tomando um contra-ataque atrás do outro. Outra situação é a questão de aproveitar as oportunidades. O Goiás precisa ser um pouco mais preciso também nessa situação. O Goiás hoje no primeiro tempo foi em desvantagem. Você não pode ter 3 chances claras num tempo de jogo e perder ele. E o Goiás acabou fazendo isso no primeiro tempo, desperdiçando 3 chances claras de empatar o jogo, né? Com o Jajá, outra vez repito, com o goleiro Tadeu na cobrança de pênalti, com o Anselmo Ramon na reta final do jogo. Mas o empate para o Goiás, até pelo momento que o Goiás empata o jogo, achei que ele teve um sabor mais adocicado do que para a equipe do Remo. Falar um pouco aqui dos jogadores, né? O goleiro Tadeu não falhou no gol, não tinha muito o que fazer, não fez nenhuma defesa no jogo. O Tadeu não fez nenhuma defesa no jogo. Só uma bola ali que o Davó adianta, né? Ele sai e cata a bola, mas não fez nenhuma defesa no jogo e ainda desperdiçou um pênalti, né? Não gostei da cobrança, achei que ele mudou o perfil que ele bate, bateu um pouco mais fraco no meio do gol e aí o goleiro Marcelo Rangel acabou pegando. O William Lepo, até gostei do Lepo hoje, sabia? Eu não tenho gostado muito das participações dele. Ele não é um craque, não é um brilhante jogador, mas hoje eu achei que ele se entregou muito. Agora no gol, né, que o Goiás toma, ele não tirou a linha de passe, né? Aí ele não cortou a linha de passe, ele deu espaço para a bola entrar e aí na velocidade ele não conseguiu acompanhar o Pedro Rocha. Mas ofensivamente ele participou bastante. Luiz Felipe não comprometeu, Tite salvou um gol que mataria o jogo. O Goiás toma um 2-0 naquela hora ali, não teria forças para reagir. O Moraes não foi bem no jogo, pelo menos não no primeiro tempo, errando muito gesto técnico, né? Cruzamentos ruins, domínios ruins. No segundo tempo, na reta final do jogo, depois que o Benítez entrou, que o Wesley entrou, ele cresceu um pouco na partida, finalizou inclusive uma bola com perigo para o Rangel. Meu campo, Juninho muito apagado, eu não teria tirado o Gonzalo, eu teria tirado o Juninho. Acho que o Mancini ele mexeu errado naquela situação e o Goiás passou a sofrer contra-ataques. Foi justamente depois que ele tira o Gonzalo do time e aí deixou o Juninho, até porque depois o Juninho termina jogando de zagueiro. Era muito melhor o Gonzalo zagueiro do que o Juninho. Já o Elton Rato, até achei que sem a bola ele foi mais participativo no jogo hoje, mas faltou a criatividade, né? Faltou aquilo que a gente espera de um camisa 10, de um meio articulador. Mas sem a bola eu achei que ele teve uma força maior de marcação do que vinha tendo nos jogos passados. Já mal no jogo, desperdiçou uma chance claríssima. Você não pode perder um gol daquele num jogo apertado, cara a cara com o goleiro, demorou demais para definir a jogada. Anselmo Ramon oportunista, teve 2 grandes chances. Na primeira ele parou no goleiro, na segunda ele fez o gol do empate do Goiás. O Pedrinho não foi brilhante,
mas eu não teria tirado, teria esperado um pouco mais. Jogadores que entraram, Benítez tem muita qualidade com a bola no pé, mas o time perde demais intensidade com ele. O Goiás fica pouco competitivo, principalmente quando tem a bola com o Benítez dentro do jogo. Entrou também o Wesley Garcia, movimentou até um pouco ali na reta final, mas os minutos do Wesley foram muito poucos para você considerar uma partida muito boa ou muito ruim por parte dele. Barceló entrou, Barceló na última jogada, uma bola pelo lado esquerdo, cruzou, um centroavante ali de qualidade, possivelmente teria virado o jogo para o Goiás, porque o Remo falhou do mesmo jeito que ele falhou na jogada pela direita, que o Ramon faz o gol, a defesa do Remo falhou na jogada pela esquerda. A questão é que o Barceló bateu muito errado na bola, mas ele tinha uma boa chance ali de virar o jogo para o Goiás. Foi o único lance que ele participou do jogo também. O Arthur Kaique entrou também, não acrescentou nada, e o Wellington Matheus entrou, para mim entrou relativamente bem. Errou uma jogada ou outra, errou, tentou uma letra lá no momento, errou, mas é um cara que não omite do jogo. Ele vai, ele participa, ele vai para cima, e aí ele acabou conseguindo trazer alguns problemas para a defesa do Remo ali pelo lado esquerdo. O técnico Wagner Mancini, eu gostei da estratégia dele para começar o jogo, mas essa situação de quando o Goiás está pressionando o adversário, ele não conseguir se defender com qualidade, isso é muito perigoso, porque senão toda vez que o Goiás pegar um jogo um pouco mais pesado, que ele tiver que sair para o jogo, ele vai sofrer demais, como vem sofrendo dentro da Serrinha. Fora de casa dificilmente sofre, porque o Goiás já joga muito mais baixo, mas dentro de casa o Goiás tem que conseguir articular esse posicionamento no momento em que tenta pressionar o adversário, porque senão você fica perdendo bola e tomando um contra-ataque atrás do outro, igual o Remo fez hoje. Na maior parte dos casos não vai dar certo. Hoje deu certo, mas na maior parte dos casos a tendência é que não dê certo. Então o Mancini faz um grande trabalho? Faz, mas esse já se tornou um problema crônico do Goiás dentro dos jogos da Serrinha. Não consegue propor com qualidade, perde a bola e fica tomando contra-ataques. Aí o Goiás tem que conseguir ajustar essa situação, até para quem propõe jogo corre riscos, mas não pode ser tantos como o Goiás vem correndo nesses jogos dentro de casa. Então, final do primeiro turno, Goiás líder da competição, 37 pontos, conseguiu abrir ali 7 pontos, para o quinto colocado. Não é uma vantagem definitiva, mas é uma vantagem muito boa, isso a gente tem que ressaltar. É uma vantagem muito boa essa de 7 pontos para o quinto colocado, que inclusive é o próprio time do Remo, o Goiás tem 37, o Remo tem 30 pontos no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, essa é a minha análise deste Goiás 1, Remo 1, no fechamento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Muito obrigado a vocês pela audiência, pelo carinho, muito obrigado por acompanhar o vídeo aqui até o final. Fiquem todos muito bem e até a nossa próxima oportunidade.